Nós estamos celebrando hoje o segundo domingo da Quaresma, o domingo da Transfiguração, aonde o Senhor sobe a montanha e, depois de falar do mistério da morte e do sofrimento, revela então a sua glória. Eu queria pensar três coisas para a gente guardar no coração desta liturgia sagrada, deste domingo, que nós então mergulhamos nesse mistério de amor de Deus por cada um de nós. Quero lembrar, antes da primeira coisa, que toda a nossa vida ela é uma quaresma. Eu acho que as caixas estão muito altas aqui, já reclamei, já pedi, então creio que precisa baixar um pouquinho. Toda a nossa vida ela é quaresmal, toda a nossa vida. Se celebramos a quaresma agora como tempo litúrgico, como uma preparação para a Páscoa que se aproxima, toda a nossa vida é uma grande preparação para a Páscoa definitiva. Toda a nossa vida tem que ser essa preparação sempre, constante, pela oração, que é alimento para a nossa alma. O cristão que não reza, o batizado que não reza, é como uma palha seca, que o vento sacode, joga para onde quer. Depois, pela força da oração, nós também nos colocamos no colo de Deus e aumentamos a nossa confiança amorosa nesse Deus, que também vai pedir de nós atos de confiança, atos de amor, atos de entrega. Estar aqui nessa noite na missa é um ato de amor a Deus, que nos ama infinitamente e que, porque nos ama, nós respondemos com amor. Nós estamos aqui atraídos por esse amor. Foi o amor de Deus que nos atraiu para estar aqui. E banhados desse amor, somos lavados, purificados, regenerados, aumentado em nós a nossa confiança, a nossa esperança na misericórdia. Por isso, toda a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Padre, eu rezo. Qual é a qualidade da sua oração? Padre, eu rezo daqui mesmo, daqui de casa. Eu acordo numa pressa, porque estou atrasado, porque perdi o ônibus, porque tenho que chegar mais cedo, sapeco um Pai Nosso, uma Ave Maria, faço um sinal da cruz mal feito, um trimelique, e ali já me contentei. Eu rezo. Não é só isso. A oração é a certeza de que eu estou plenamente no colo de Deus. E no colo de Deus eu vou aumentando a minha esperança, a minha confiança, a minha fé, cada vez mais vai sendo solidificada nesse Deus que vai se revelando ao longo do nosso caminho. Enquanto nós caminhamos para a Páscoa definitiva, o jejum sagrado tem que fazer parte, porque o jejum não é só uma renúncia ou uma privação de um alimento, é acima de tudo dominar nossos instintos. Não são nossos instintos que nos dominam, somos nós que dominamos os vícios, por exemplo. Ah, Padre, a carne é fraca, mas nós temos um Deus que nos fortalece, derramando a força, os dons do Espírito Santo, para que no combate diário, eu com Ele, na graça dEle, possa também vencer. Também na nossa vida, quaresma, tempo litúrgico, quaresma, vida em direção à Páscoa, não pode faltar a caridade. Sem a caridade, a oração que rezamos não tem nenhum valor. Sem a caridade, o jejum que fazemos não tem nenhum valor. A base, a caridade. E a caridade não é fazer um bem. A ONG também faz um bem. A caridade não é apenas dizer, Padre, vou levar na sua casa uma cesta básica para que o senhor entregue a alguém. A caridade é se comprometer com o outro. A caridade é também dar um pouco de si ao outro. Quando alguém bate à nossa porta, suplicando 1 quilo de alimento ou alguma coisa para comer, ele também suplica nossa atenção, nossa educação, nossa disponibilidade para escutá-lo, para entender que ali também é uma história de vida. Quantas vezes nós não queremos saber disso? Perdoe, passe mais tarde. Não tenho, tendo. Perdoe, tendo, passe depois. E o depois numa insistência, porque tem alguns que voltam depois mesmo e depois insiste mesmo.
quantas vezes a gente pode mandar dizer que não está dentro de casa? Então, filhos, nós estamos nesse grande retiro quaresmal, sempre numa perspectiva do céu. Somos homens e mulheres predestinados para o céu. E enquanto nós caminhamos, vivendo a quaresma, tempo da igreja, nos seus ritos e sinais sagrados, sem flores, no rosto da penitência, recolhidos nesse tempo de silêncio, nós também nos preparamos para a Páscoa definitiva, para o encontro definitivo com aquele que é a nossa Páscoa, a Páscoa verdadeira. E enquanto fazemos esse itinerário de fé, aqui está a primeira coisa que emerge desta liturgia. Nós precisamos caminhar. Somos homens e mulheres do caminho. Não é à toa que o nosso primeiro nome, nós não éramos chamados de cristãos, como nós somos hoje. Eles são cristãos católicos, são cristãos evangélicos ou protestantes. Nós, nos primórdios da igreja, são aqueles que estão no caminho. São eles, os homens, as mulheres do caminho. Porque toda a nossa vida é isso mesmo, é um caminho, é um itinerário. E enquanto nós caminhamos, as coisas vão acontecendo, a vida vai se desenrolando, a história vai sendo contada, os milagres vão sendo experimentados, a misericórdia vai sendo derramada, a graça vai sendo cumulada na nossa alma. Nós precisamos verdadeiramente ter a coragem de caminhar, porque nós vivemos hoje a cultura do quanto mais fácil, melhor. Quanto mais cômodo, melhor. Eu controlo tudo. Da minha casa, eu dou um comando de voz, posso ligar, desligar. Já daqui alguém pode ligar alguma coisa em casa. É o tempo em que eu comando, é o tempo em que eu tenho controle. E isso nos deixou cômodos, nos instalamos. Vivemos hoje tempos de preguiça espiritual. Quanto menos sacrifício, melhor. Quanto menos trabalho, melhor. E a vida do crente é caminho. A vida do homem e da mulher que crê no Evangelho, que reveste-se da graça batismal, ela é feita do caminho. Veja que ao sair da sua casa até aqui, nós fizemos um caminho, nos desinstalamos de uma vida cômoda, da frente de uma televisão, não pensamos na distância e atraídos por esse amor, nós também pensamos no íntimo de nós. Vou começar a minha semana caminhando na presença de Deus. Vou começar a minha semana rezando a missa da igreja que eu fui batizado. Vou começar a minha semana, vou continuar a minha semana, vou continuar a minha vida caminhando sempre na presença do Senhor. Por isso nós precisamos vencer o comodismo, vencer o egoísmo, vencer os vícios e caminhar sempre na presença do Senhor. É bem verdade que enquanto nós caminhamos, nós vamos encontrar o demônio, aquele que nos tenta. Domingo passado, no deserto, mas com Cristo quem permanece, com Cristo quem caminha, é vencedor. Não podemos ter medo, como disse aquela senhora no término da missa do Carmelo, me chamou assustada e disse: padre, eu tenho tanto medo do cão, e o senhor falou tanto hoje, né, que eu estou aqui me tremendo. Eu disse: não tenha medo. E eis que vinha um cão, um cachorro longe. Eu disse: daquele nós dois precisamos ter medo, aquele morde. O que eu falei e o que o Evangelho disse já é derrotado no sangue do Cordeiro, já está destruído, aniquilado. Então, enquanto caminhamos, a vida vai se desenrolando, os problemas vão acontecendo, a fé vai sendo solidificada, o amor vai sendo derramado. Por isso que no caminho nós precisamos desejar duas coisas: o desejo de andar sempre na presença do Senhor. Tome a sua Bíblia de 2 páginas, vamos no Salmo de hoje. O salmista de hoje toma uma decisão. Qual é a decisão do salmista? De andar, de caminhar, de subir a montanha da vida. A montanha do Horebe, na primeira leitura, a montanha também de Jesus no Tabor do Evangelho,
Mas veja que enquanto nós caminhamos, a igreja quer fazer a gente subir ao monte, o monte do Horebe, ao monte do Tabor, mas também vai nos levar ao monte do Calvário, do Tabor ao Calvário, do Tabor da manifestação da glória de Deus, a também a manifestação do Calvário na sexta-feira, na grande sexta-feira do silêncio para nós cristãos católicos. Por isso vejo que o salmista diz: vamos com a igreja, com o Padre, andarei na presença de Deus. Tomo uma decisão. Enquanto eu caminho neste mundo, eu quero andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus não se perde. Quem anda na presença de Deus não se desvia. Quem anda na presença de Deus passa por sofrimentos, dores, lamentos, tentações, tribulações. É próprio da nossa vida, é próprio da nossa existência. Porém, caminhar sozinho é uma coisa, caminhar acompanhado é uma certeza. Na África tem um pronome africano, um adágio africano que diz: quem caminha sozinho chega mais depressa, quem caminha acompanhado chega mais longe. Muitas vezes nós queremos chegar mais depressa, vá sozinho que você chega mais longe, mais depressa. Mas caminhar acompanhado significa que eu vou chegar mais longe. Então, não caminhe sozinho. Nós cristãos andamos na presença de Deus, uma presença constante, permanente, insistente, amorosa, misericordiosa. Quantos não querem mais caminhar na presença de Deus? Quantos vão falar como nós falamos na segunda leitura? Vamos com o Padre: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o pastor, meu pastor, nada me faltará. Mesmo uma serpente vai cair de um lado, cair de outro, 1000 do meu lado, 10.000 do outro. E muitas vezes a serpente sendo quem está rezando, né? Muitas vezes a serpente é quem está rezando, né? Quantas vezes é assim? Então nós decoramos frases bíblicas como papagaios, mas a certeza de andar com Deus nos dá a certeza de rezar com confiança. É diferente quem decora uma frase bíblica e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É diferente de quem faz uma experiência profunda de a cada dia, a cada momento, andar na presença de Deus, quer na missa, quer na oração diária, quer na oração particular, quer nas decisões que toma. É totalmente diferente. Então a primeira coisa é essa, filhos: peçamos a graça, Senhor, a graça de não ficar estagnado, a graça de eu não desanimar ao longo do caminho, a graça, Senhor, de eu insistir em caminhar contigo enquanto caminho na terra dos vivos. Enquanto aqui estiver, fazendo o que eu estiver para fazer, nas exigências da minha vida, eu quero, Senhor, caminhar na Tua presença. Caminhando na Tua presença, que fortalece em mim a graça da confiança, a graça do amor, a graça da misericórdia. E para que isso aconteça, o Evangelho de hoje nos pede uma atitude. Duas atitudes que nos diz o Evangelho. A primeira atitude está na nuvem luminosa que encobriu aqueles que ali estavam no Monte Tabor. Jesus, depois de falar da sua morte, do seu sofrimento, daquilo que ele iria passar, toma Pedro, Tiago e João e sobe ao Tabor, como nós nesta noite. Nós estamos aqui no Tabor. Nós também trazemos nossos sofrimentos. Nós também caminhamos com Ele que diz: quem quer me seguir, tome tua cruz e me siga. Nunca passe na frente de Jesus. O grande problema da humanidade é que diz: Jesus, fique aí, eu vou sozinho, eu resolvo minhas coisas sozinho. É por isso que acontece tanto sofrimento, quebramos tantas vezes a cara, sofremos demasiadamente, porque numa certa autonomia, num certo egoísmo de dizer, eu faço minhas coisas sozinhos, acaba colhendo só dor, sofrimento e lamento. Por isso veja que hoje ele sobe a montanha e ali antecipa uma revelação
da antecipação da glória que os esperava e que também nos espera, se continuarmos caminhando com Ele, apesar de tudo que diz. Desista, Simone, deixe para lá, Antônio, João, deixa isso para lá, desiste. Se mesmo assim, eu e você tivermos a coragem de dizer, cala-te, eu continuo caminhando com o Senhor, eu continuo olhando para frente, eu então alcançarei a glória. É aquilo que nos espera, é aquilo que nos está reservado, é a nossa parte da herança, é aquilo que o Senhor desejou para mim e para você. Que pena que ao desistirmos de andar com Ele, perdemos isso e ficamos aonde? Na dor, no sofrimento, no lamento, na angústia, na reclamação, na murmuração, na cara feia, no contra-testemunho. Que pena. Por isso que nós precisamos insistentemente insistir de estar com Ele, porque Ele quer sempre nos levar para o alto da montanha, ali mostrar a sua glória e dizer, agora ao descer deste Tabor, continue transfigurado, iluminado. Mas para que isso aconteça, o Evangelho pede duas coisas. Uma coisa o Papa disse hoje em Roma: os olhos do cristão têm que estar sempre voltados para a luz de Cristo. Quem desviar o olhar dele se perde. E olhe que tem muitas coisas que dizem, desvie o seu olhar, aqui brilha mais, aqui ilumina mais, aqui sacia mais o seu coração, aqui mata muito mais a sua sede. Só que não mata, porque nós vamos buscar cada vez mais. Então, para andar insistentemente, para perseverar nele, os olhos nele, voltados sempre os olhos para a sua luz. Quando a escuridão do pecado, da morte, do desânimo, da incerteza, da doença, da tristeza, da fofoca, da maldade avançar contra você, não se esqueça, meus olhos estão fitos no Senhor. Não esconda de mim, Senhor, a vossa face, diz o salmista. Senhor, não escondeis de mim a vossa face, porque é vossa face que eu procuro. Olha para mim, Jesus, que eu olho também para ti. Lembrou o Papa, nossos olhos voltados para Ele, mas também voltados para Ele porque tem uma finalidade. Aquilo que da nuvem nós escutamos. Vamos no Evangelho com o Padre, lá no versículo 6, quando Pedro diz que não sabia o que dizer, Deus sabe o que dizer. Tem horas que nós não sabemos o que dizer, é Deus que vai dizer, é Deus que vai nos revelar, e da nuvem a sua voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Para permanecer no caminho dele, nós precisamos pedir o dom da escuta. Muita gente ouve, mas não escuta, porque a escuta é com o coração, minha gente. A escuta é a abertura que gera na vida do cristão um dom, uma virtude, a obediência. Tem gente que ouve, e quantas vezes em casa, veja, o pai e a mãe diz uma coisa, o esposo diz uma coisa, a esposa diz outra coisa, e a pessoa balança a cabeça, certo? Mas horas depois faz tudo o contrário. Ouviu, mas não escutou. A escuta gera a obediência. O Senhor pede a nós uma graça de rasgar o nosso coração para aprender a escutar. Precisamos de cristãos que escutem os apelos de Deus nos acontecimentos desse mundo. Escutem também os apelos de Deus nos sofrimentos da sua vida, nas dores, nos lamentos, nas quedas, nas doenças, nas derrotas, nos sofrimentos. Aprendam, ou melhor, eu também preciso, aprendamos a escutar a voz de Deus que insiste em falar ao nosso coração, insiste em dizer que nos ama, segundo a leitura de hoje, insiste em dizer que é fiel, que não nos abandona, insiste em nos pedir também atos heróicos de amor, como na primeira leitura,
pede a Abraão o seu único filho, o filho da promessa, gerando neste homem a obediência da fé, a obediência do amor, a obediência da entrega. Então, Senhor, enquanto eu caminho neste mundo, muitas vezes minha vida está tão cansada, tão sofrida, tão perseguida. Pergunte hoje, diga a Deus hoje como é que vai a sua vida, reza a sua vida. Os aniversariantes que estão aqui, Maico, é você? Está aniversariando? Não, né? É outro, né? Então veja, reza a sua vida no altar e não saia daqui dessa missa sem dizer a Deus como está a sua vida. Tem escutado Deus? Tem silenciado? Tem dado tempo a Deus enquanto você caminha? Tem pedido a graça de perseverar no caminho dele? Quantas gente, quantas amizades, quantas pessoas querem te tirar do caminho de Deus. Por isso um espírito de decisão, de firmeza, não só nessa quaresma, mas no domingo de cada dia, de dizer não, meu compromisso semanal com o meu Senhor, depois dele, tudo será acréscimo na minha vida. Então seremos transfigurados, iluminados com a luz de Jesus. O mundo hoje, capitalista, diz, você tem que brilhar, você tem que se destacar. Tem gente que só brilha na oleosidade da pele, porque as atitudes são tão escuras, são tão indiferentes à fé. Por isso deixemos que a luz do Cristo, olhando para Ele, escutando o que Ele diz, desejosos de fazer o que Ele diz, como Nossa Senhora nos diz, fazei tudo o que Ele vos disser, façam tudo o que Ele vos disser. Nesse desejo, peçamos então a terceira coisa, a santa obediência, confiante, amorosa a esse Deus que é por nós. Ele é sempre por nós, Ele é sempre por mim, Ele é sempre por você. Veja dentro de casa, nas brigas familiares, qual é a família que não tem seus arranhões. Muitas vezes o pai diz, sua mãe é sempre por você, você é o queridinho da mamãe, né? Sua mãe, você nunca está errado. Mas nós temos um Deus que é sempre por nós, apesar de nós, apesar das nossas ruindades. Diga para quem está do seu lado, apesar de você, dos seus enjoos, não é? Deus ainda é por nós, também comigo, também com nós. Apesar dos nossos retrocessos, Deus ainda é por nós. Por isso, filhos, a última coisa, veja, na primeira leitura, enquanto Abraão caminhava, Deus pede a ele um ato de amor. Pede o seu único filho. Papa Bento XVI, Abraão, como modelo de fé diante de Deus. Abraão, homem piedoso, fiel, vive uma permanente escuta e abertura de coração aos apelos divinos, que aceita os chamados e que lhe responde com obediência total, mesmo quando os planos divinos parecem contra as promessas que o próprio Deus havia feito. Abraão, sacrifica o teu filho, me dê o teu filho, o único filho, Isaque. Veja, aqui não é para a gente pensar, mas que Deus é esse que manda matar o único filho. Aqui nós precisamos olhar para Abraão, para a obediência de Abraão, a obediência confiante nesse Deus. Diz que é tão bonito a história de Isaque, que enquanto sobe para a montanha do sacrifício, Isaque olha para Abraão e diz, papai, aonde está a vítima para o sacrifício? E Abraão enche os olhos de lágrimas e continua caminhando, firme, confiante no Deus que ele serve. Quantas vezes, meus filhos, nós não vamos compreender os planos de Deus? Quantas vezes Deus vai nos pedir atos heróicos de amor? E se nós não continuarmos caminhando na presença dEle, se nós não continuarmos escutando o que Ele diz, o desespero será a consequência, o abandono, porque muitas vezes nós não compreendemos nada, nem eu também compreendo.
E quando não compreendo, eu faço um exercício. Me ajoelho, rezo e me abandono, silencioso diante dele, para que ele acalme os barulhos que eu também carrego dentro do coração. É a experiência da fé. Abraão continua deste modo. Abraão tornou-se modelo de fé para todas as religiões, uma vez que soube escutar, uma vez que soube acolher os seus planos com obediência incondicional. Uma obediência incondicional, com a confiança total. No lugar do filho de Abraão, Isaque, é oferecido um cordeiro que foi encontrado com a cabeça presa em um espinheiro. Nós ouvimos isso na primeira leitura. Na plenitude dos tempos, não será um anjo que vai revelar a vontade do Pai, mas o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que nos conduzirá ao alto do Calvário e ali com a sua coroa de espinhos, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira vítima, como prova de amor. Veja, Deus não enviou Jesus para morrer no meu lugar. Portanto, essa música, Deus enviou para morrer no meu lugar, está errado. Ele não mandou ninguém morrer no meu lugar. Ele enviou como prova de amor, mas foi preciso que ele desse a vida como prova de amor. Então ele se entregou. Eu e você, o que é que nós somos capazes de fazer por amor? Veja o que Deus foi capaz de fazer por amor. Por isso que a segunda leitura, volte lá com o padre, diz, mas o entregou por todos nós. Ele se entregou por todos nós, como prova de amor para a nossa salvação. Sinta esse amor de Deus nesta noite. Enquanto você caminha, subindo para a plenitude da graça cada vez mais, escutando e olhando para iluminar o seu rosto na luz do Cristo, relembre, descubra que somos verdadeiramente amados por esse Deus. E por isso, quem é amado responde com amor, na obediência total da fé, na obediência da graça de Deus. 2000 anos depois, Deus novamente oferecerá um cordeiro envolto em espinhos para resgatar a humanidade, pois de modo semelhante, Cristo será coroado de espinhos antes de ser posto na cruz. Assim, todos nós somos chamados nesta noite a acolher os planos de Deus. E qual é o plano de Deus? Nos salvar, nos iluminar com a luz de Jesus. Iluminados, saiamos daqui dessa missa para levar esta luz, para transfigurar os corações que eu e você vamos encontrar, que talvez não querem mais caminhar, que talvez desanimaram no caminho, que talvez não crê mais no amor de Deus, por isso se tornou uma pessoa amarga, áspera, azeda nas palavras, nas atitudes, pode até andar na missa, mas não rasgou o coração, não dilatou o coração, não deixou que a graça de Cristo o tocasse. Continuemos a nossa caminhada, continuemos as celebrações da nossa quaresma, subindo até o monte que é Cristo, e um dia nós o contemplar-lo-emos tal qual Ele é. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito.